Eu vou conversar com vocês sobre o tópico aminoácidos e peptídeos. E esse tópico vai ser dividido em alguns conceitos. São 5 os conceitos. Vai ser definição dos aminoácidos, a estrutura desses aminoácidos, classificação, a curva de titulação ou o efeito do pH nos aminoácidos e o conceito de peptídeos. Então, começando pelo primeiro conceito, vamos ver a definição. Como a gente define, quais as principais características de um aminoácido. Esse é o primeiro conceito. E a gente vai abordar a questão de aspectos estruturais, funcionais e caracterização. Bom, primeiro, qual que é a importância desse grupo de biomoléculas? O que a gente encontra referente a aminoácidos em seres vivos? Para que seres vivos usam aminoácidos? Se a gente dá uma olhada nos livros ou procurar saber um pouquinho mais sobre isso, a gente vai ver que grande parte das funções atribuídas aos aminoácidos são, na verdade, funções das proteínas. É porque os aminoácidos são monômeros das proteínas, quer dizer, eles são partes que constituem as proteínas. Então, as funções das proteínas estão indiretamente ligadas aos aminoácidos. Esses aminoácidos estão presentes em todos os seres vivos. Então, é um tipo de molécula vital nesse aspecto. E eles também têm funções independentes das proteínas. Quer dizer, não é só pelo fato deles serem os blocos que são usados para montar as proteínas que eles são importantes. Também existem funções que são exercidas por aminoácidos que não fazem parte de proteínas. Por exemplo, eles podem ser usados como tampões, quer dizer, como mecanismos de controle de pH. Eles também podem ser usados como neurotransmissores, quer dizer, eles podem participar do mecanismo de transmissão de informação entre neurônios. Por exemplo, existe um aminoácido chamado glutamato, que é muito importante, é liberado na fenda sináptica, e esse mecanismo de sinalização por glutamato está inclusive envolvido, ele é alterado numa doença bastante relevante em humanos, que é a esclerose lateral amiotrófica. Aminoácidos também podem ter funções como mecanismos de sinalização dentro da célula ou entre células, e eles também podem ser usados como parte do metabolismo, quer dizer, eles participam de reações de vias metabólicas que a gente vai ver mais adiante na disciplina. Bom, ok, os aminoácidos são importantes nesses aspectos, mas como é que a gente define um aminoácido? O que é um aminoácido? Os aminoácidos são definidos principalmente com base na sua estrutura. Do mesmo jeito que a gente viu para o grupo de biomoléculas dos carboidratos e dos nucleotídeos e ácidos nucleicos, os aminoácidos também têm uma definição baseada na estrutura da molécula. E falando em estrutura de aminoácidos, e lembrando que eu falei agora há pouco da história das proteínas, então a gente já começa a ver que os aminoácidos fazem parte de um grupo de biomoléculas que também tem essa hierarquia de organização em monômeros, oligômeros e polímeros, em que os monômeros são as unidades fundamentais daquele padrão de biomoléculas, os oligômeros correspondem a poucas repetições desses monômeros ligados covalentemente entre si, e os polímeros correspondem a muitas repetições dessas mesmas unidades que são os monômeros. Vamos dar uma olhada numa animaçãozinha aqui do lado que vai mostrar mais detalhes disso. A gente vê aqui então algumas moléculas de aminoácidos que estão sendo unidas formando um peptídeo, que seria o oligômero, por ligações peptídicas que a gente vai ver daqui a pouco, e essas ligações se repetem, se repetem, se repetem até formar uma proteína, que é o polímero.
Então, aqui a gente observa a estrutura de monômero, oligômero e polímero. Ok, mas o nosso foco agora são os monômeros. Então vamos deixar um pouquinho de lado os polímeros e os oligômeros e vamos ver um pouquinho mais detalhes o monômero. Como é que é a estrutura do monômero? Que é, na verdade, o aminoácido. Então, esses monômeros, esses aminoácidos, são compostos por alguns átomos, alguns tipos de átomos específicos. Quer dizer, vamos dar uma olhadinha num vídeo aqui que vai mostrar esses átomos. Então a gente observa que eles são formados por carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e enxofre. Então, vamos ver qual é a estrutura desses aminoácidos. Esses aminoácidos têm um padrão estrutural que é comum a todos eles. Todos eles apresentam um grupo amino, um ácido carboxílico, um hidrogênio e um radical variável, todos eles ligados a um carbono, chamado de carbono alfa. Então vamos dar uma olhadinha aqui numa ilustração disso. Essa figura aqui mostra o grupo amino, esse retângulo azulado, o ácido carboxílico, o seu retângulozinho bege, um radical, marcado aqui pela letra R no retângulo verde, um hidrogênio aqui abaixo, e todos esses quatro componentes são ligantes de um carbono chamado de carbono alfa, que geralmente é um carbono assimétrico. Vamos ver daqui a pouco essa história. Aminoácidos apresentam então o grupo amino, o grupo carboxila, a cadeia lateral ou radical ligados ao carbono alfa. Isso então é o que representa um aminoácido, é o padrão estrutural, é como a gente define um aminoácido, com base na estrutura. Desses componentes, o grupo amino, o ácido carboxílico, o hidrogênio e o carbono alfa são comuns a todos os aminoácidos. Mas o radical, apesar de radical de uma forma geral ser comum a todos, o tipo de radical é o que diferencia um aminoácido do outro. Então a gente vai ver que tem uma certa variação nesse grupo E. Isso, quais são as estruturas, a gente vai ver daqui a pouquinho. Esses aminoácidos eles têm uma grande diversidade, então, em função dessa variação no grupo R, no radical. Existem cerca de 300 aminoácidos no total, mas desses, só 20 são comuns em proteínas. Portanto, esses 20 são muito mais abundantes que os outros. Existe também um outro ponto importante, que é o fato de alguns desses aminoácidos serem chamados de essenciais. Eles são típicos para cada espécie. Então, cada espécie vai ter os seus aminoácidos essenciais, com uma certa variação de uma espécie para outra, e eles não são sintetizados pelo organismo. Isso a gente vai ver em mais detalhes na aula de metabolismo lá para frente, como são sintetizados esses aminoácidos. Por enquanto, é importante a gente lembrar que alguns deles não podem ser sintetizados, portanto, eles precisam ser obtidos pela alimentação. Aqui a gente encerra então esse conceito de definição e estrutura dos aminoácidos. Até a próxima.